Boa noite. Olha, vocês me dão licença, mas eu vou colar mesmo na cara dura, porque eu sou muito prolixo e se não for assim, vamos esculhambar todo, entendeu? Então, manda ver. Tudo começa com o meu bode em relação ao nosso modelo tradicional de psicoterapia, que nasce na Europa, na virada do século XIX para o século XX, parido pelo sofrimento derivado do tesão reprimido de finas damas da alta sociedade, chamadas histéricas, aprisionadas na unidade fundamental da sociedade patriarcal, o ego. Mas de dentro desse mesmo modelo, um jovem psiquiatra suíço chamado Carl Jung faz aquela que, ao lado da teoria da relatividade, é uma das maiores descobertas científicas do século XX, o inconsciente coletivo. Para muito além do inconsciente freudiano, restrito ao indivíduo, em nossas profundezas nos unimos a toda a humanidade. Operando como uma espécie de internet Wi-Fi primitiva, o inconsciente coletivo nos confere um solo comum. Como a rede formada por raízes de diferentes árvores que se encontram abaixo da linha da percepção, encontramos-nos todos no solo comum da nossa ancestralidade. No nosso caso, esse solo comum a todos nós brasileiros encontra-se na civilização que aqui já existia quando da chegada dos portugueses, os índios. Filhos do estupro, herdamos uma dívida com nossa mãe ancestral. Se o falo foi português, o útero foi indígena, e a gente deve honrar isso. Mas como que a gente pode acessar e se apropriar dessa herança? Através das lendas e mitos dos nossos ancestrais, as canções que repousam no mais profundo de nossa memória celular, verdadeiras chaves de acesso a um patrimônio transgeracional, arquetípico. Também através dos sonhos, as personagens da nossa história transpessoal se revelam, contando-nos histórias sobre facetas desconhecidas de nós mesmos. Como um quebra-cabeças quântico, o sonho reúne diferentes aspectos e diferentes tempos da alma. Desse tempo mítico emergem registros de outros que, antes de nós, enfrentaram um desconhecido habitado por monstros que engoliam embarcações inteiras. Navegavam, antes de tudo, nos abismos profundos da imaginação. Este modo de sonhar acordado. Exímios navegadores das vastidões psíquicas eram também os pajés, que, dotados de sofisticadas e poderosas tecnologias rituais de expansão da consciência, conduziam seus povos com visões inspiradoras de mundos e realidades paralelas. Somando-se a tudo isso, chegaram então os negros, trazendo na sua bagagem um rico sistema mágico e religioso, diverso e plural, completando assim a base de nosso repositório psicoespiritual, nossa internet profunda, arcaica, a macumba. Eu estou acelerando isso? De nosso solo ancestral, útero tropical fecundado por tão férteis e variadas sementes, começou a nascer então um sistema operacional psíquico plural, caótico e não linear, regido não por um, mas por vários deuses reunidos na criação de uma nova realidade multimiscigenada. Nessa nova realidade, aquilo que, por não poder se expressar, adoecia as damas da alta sociedade europeia, assume posição central entre os valores fundamentais da nova civilização que começa a nascer, o tesão, tradução tropical do princípio de prazer freudiano. Surge, então, como símbolo espontaneamente forjado pela alma coletiva, a figura do malandro, ícone por excelência da ética tropicaus, rompendo com a lógica do herói martirizado. Aqui, o anti-herói brincante aparece como guia-mor na jornada da alma brasileira. A legitimidade de sua presença massiva na alma coletiva vai se expressar nas nossas festas, ritos e jogos populares, sempre refletindo o caráter fundamentalmente lúdico da realidade psicoespiritual brasileira. Por essa mesma conformação, acabou por surgir aqui, naturalmente, o antídoto, aquilo que adoecia as pobres damas ricas de Freud. Dotado de profundo olhar clínico sobre a alma brasileira, Jorge Amado logo identificou que aqui, desse mal, não sofrerás. Dando um upgrade no sistema operacional herdado do hemisfério norte, nossa ética é orientada pela relação lúdica e hedonista entre os corpos.
Isso de que nos falam o Malandro e a Gabriela. A alma brasileira diz: morrer de trabalhar, antes viver de brincar. Então, brincando, devoramos nossos colonizadores e antepassados e inventamos um modelo psicoclínico a partir de nossa realidade tropical antropofágica. Devoramos nossa genealogia e nossa mitologia, assimilando as forças criadoras da cultura. Evocando, então, o malandro que habita cada brasileiro, ativamos a alma brincante, que nos conduzirá através de recriações lúdicas dos mitos que povoam nosso imaginário pessoal e coletivo. Remitologizando nossa história, passamos de indivíduos isolados a personagens vivas de uma mitologia criativa. Dessa forma, a antropofagia arquetípica se apresenta como uma metodologia de descolonização psíquica, a partir da devoração e excreção criativas de modelos e narrativas que nos impedem de acessarmos as verdadeiras fontes de nosso patrimônio etno-espiritual. Todo o sofrimento psíquico do homem moderno deriva de um modelo social onde o centro é o indivíduo, e esse indivíduo não possui ancestralidade nem comunidade mais. É tão somente um consumidor. Em suma, todo o sofrimento desse indivíduo deriva de um único desvalor capital, o egoísmo. Como observou Einstein, nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo nível de consciência que o gerou. Então, meu colega, sai da tua vidinha pequeno-burguesa de wannabe Paris ou Miami, morde tuas raízes e toma parte na tua própria história. Sai do umbigo e vem para a roda. Sai do divã e cai na rede.